5 para 7, né? Deve estar calor, né? Pode ser que aqui... Ainda a casa tá quente, né? É. A hora que esfria, né? Aí é triste. Lá fora é frio, né? Por enquanto ainda a casa se mantém. Ô Tiaba, agora tá ali, ó. Ali. Bem aqui, eu pus aqui os negócios. Acho que é aqui, pessoal. As questões das Os envelopes estão aqui. Isso. Sim. Eu estou observando vocês pintaram, A gente pintou. tiraram. Então, para você saber, tá aqui, se quiser. Porque aquele quadro ali, quando escorrear, estragou, ele ficou todo... Ele teve... A gente tinha umas vazamentos ali. Graças a Deus arrumamos. Consertado tudo. Tinha o que ali? Vazamentos que vinha de cima ali. vazamento. Aí aquele quadro inchou. Foi muito... Mas agora arrumamos. Uhum. Logo vamos pôr uma cortina aqui. Aí vai ajeitando algumas partes. Aí deixa aí pro pessoal. Acho tão engraçado o nome da Eunice. Isso é mesmo. É Eunice. E eu tenho uma prima que é eu. Uhum. Né? No início eu pensava que era Eunice também. Hein? Eu também pensava que era com Eu U. também, eu pensava que era Eunice. E ainda ela tem um outro nome no meio que é extremamente difícil de falar. Eu não consigo. Pessoal polonês, né? Não sei como falar. É difícil de dizer. É só vogal. É só consoante. Só consoante. Parece hebraico. Hoje nós estávamos falando sobre nomes, né? Ah, é mesmo, é Quando verdade. ele foi lá visitar, A gente estava comentando comentando desses sobre nomes. nomes bíblicos e tudo. Aí eu me lembrei, na hora que eu falei, Eunice, é estranho, né? Uhum. Mas e um rapaz lá, que uma corretora me falou, olha, o nome dele é como se fosse Jefferson, mas ao invés de ser com J, é com DH, então é Puxa. Jefferson. DH. DH, Jefferson. Jefferson. Mas você vai Que inventar coisa coisa. estranha. Botar um DH. Muito estranho. PH faz sentido. PH, né? De Mas F, né? DH. Mas DH para quê? Então pronuncia Jefferson. Jefferson. Como se nem tivesse o H, mas o H entrou ali, né? Para complicar. Vai complicar. Aí a pessoa não Quem sabe. ouve, né? Fala, nossa, como que escreve? Então, E o meu nome é tão facinho, o teu é Nancy, né? Então, a mesma letra, o N, né? Quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade de fazer o N assim. Eu fazia o N assim. Sabe, eu botava ele de ponta cabeça. Para mim foi tão difícil. Aí eu tinha que fazer dois risquinhos e depois trançar para poder conseguir fazer o N. E eu faço, porque tem gente que desenha o N bordado assim, e depois sobe a perninha para cima, né? Mas era isso que eu fazia com ele, com letra de imprensa, né? Aí ficava de ponta cabeça. Uma letra que me atrapalhava, que é um nome super fácil, né? De escrever. Agora imagina se fosse uma coisa dessa. eu vou mostrar ali a tia Bate, graças a Deus está aqui, né, para os irmãos que estão longe, a irmã Nair, que depois de umas lutas de saúde, mas graças a Deus está bem, né, tia Bate? Ali, a irmã Nancy. O pessoal lá que sempre pergunta para mostrar, os irmãos. E aí o pessoal que está aí é o pessoal lá da Catiane, lá na Alemanha. Que estão na Alemanha, e Daniel e a Catiane, Daniel e o Samuel, né? E aí em São Bernardo do Campo também, que fica acompanhando a gente, aí é o Dreco, a Letícia e a Samira. E também tem os irmãos de Campinas, que são o irmão Daniel, com a família, a irmã, a esposa dele, Arlene, né? A irmã Arlene e os filhos. E também tem o meu irmão Edson, né? Tem o Danilo, com a esposa também, que é a Josiane,
e filhos, e a Virgínia e o Luciano, e os filhos, e tem também o Tiago e o Sérgio, que é novo. Ai, tem muito mais gente, Né? que não sabe. Tem mais pessoas que a gente não A sabe. gente olha no site, a gente vê os países que estão assistindo. Tem os irmãos. E acho que tem alguns em Brasília, que minha é o, irmã, ela vê de vez em vez em quando, quando. não sei se com não é sempre, continuidade, mas de vez em costuma quando ver. está lá. E tem o de Brasília também, como que é o nome dele? O Adalto. Adalto Adalto e Marisa, que também já vieram aqui, né, conversaram. Eles até iam com a gente no tempo da Trindade. Não sei se a tia Bá lembra um pessoal de Brasília. Lembro, Lembra? lembro. Então, Tem que deu uma geladeira, né? isso. Lembro. Eles Eles estiveram aqui, né? estiveram aqui Eu soube. e estão acompanhando a gente algumas vezes também, assim. Então a gente manda sempre uma lembrança pro pessoal, né? E então que o Senhor tem mostrado para nós, né? Para esse Tem a Ada também. a Ada em Nova York, isso é mesmo. A Ada é a filha dela em Nova York, sempre liga, sempre manda SMS. A gente está integrando esses irmãos, né? Deus tem chamado, é algo que está acontecendo nessa época, e que a gente tem procurado muito localizar a nossa pessoa, como a gente estava comentando hoje, dentro de tudo isso que está na Escritura e que Deus está fazendo, né? Então a gente tem tido a possibilidade pela tecnologia, né, de tornar a tecnologia a serviço do Senhor, né? E há umas recentes manifestações da tecnologia hoje em dia pela Disney, por exemplo. Logo vai sair um filme aí chamado Tomorrowland, que é um filme está sendo meio badalado aí, né? Nos Estados Unidos está sendo trabalhado muito essa visão tecnológica, em que a ideia é, se nós tivermos uma grande criatividade e tivermos a condição de fazer uma tecnologia, aplicar isso aí na fabricação de uma nova terra, de uma nova condição de vida, aí nós vamos ter um futuro maravilhoso a partir da geração tecnológica, mas que a serviço de uma mente que queira lidar e fazer o bem, né? Então é uma luta do bem contra o mal, em que o bem humano tecnologicamente vence o mal e gera um mundo novo, sem nada de mal, só com coisa boa por causa da tecnologia, né? Essas coisas também ganham força porque existe uma tecnologia hoje em dia chamada impressora 3D. Oi, Felipe, tudo bom? Né? O Felipe aí. Então, diante da impressora 3D, inclusive eles fazem demonstrações impressionantes hoje em dia com essa impressora, em que você fabrica peças, fabrica inclusive, estão projetando fabricar órgãos do corpo. Você tem todo o órgão no computador e você coloca para fabricação na impressora 3D e ela vai fabricar exatamente aquele órgão, né? E hoje já existe um líquido que trabalha com a impressora 3D. Esse é um líquido que ele toma a forma daquilo que você quer fazer. Então você projeta e a partir daquele líquido ela faz aquilo. Exatamente perfeito, com todos os detalhes que tem que ser feito. Então, é uma tecnologia
que gera também mentalidades tentando utilizar num projeto de mundo novo, né? Então, se nós podemos fazer um coração, fazer um rim, fazer um olho, fazer qualquer coisa, tão realizado, né? Aí nós olá, Pedro! Oi, Esther! Oi, irmão Jason, irmã Patrícia. Aí, tudo bem, Pedro? Então, todo esse movimento mundial que está assistindo um desdobramento tecnológico novo, né, um outro degrau da tecnologia, quer dizer, a possibilidade de você fabricar com extremo detalhe tudo aquilo que você quer fabricar, né? Você tem o surgimento dessa ideia também. Então o pessoal está imaginando que você pode gerar também um novo mundo, né? Aí fizeram. Vai surgir, né? O que será que vai surgir? A gente não tem muito como saber exatamente, mas todas as tecnologias que surgiram até hoje na história humana, todas elas, inicialmente elas tiveram um reconhecimento geral por causa da propagação da ideia boa que se podia utilizar aquela tecnologia. Nós vamos construir uma roda, e todo mundo imaginou coisas maravilhosas com a roda. E tem coisas maravilhosas com a roda. Vamos construir um navio, aí todo mundo imaginou coisas maravilhosas com o navio, e tem coisas maravilhosas mesmo com o navio. Vamos construir um avião, vamos construir enfim, tudo que foi surgindo foi, vamos dizer assim, impulsionado pela possibilidade boa. A boa ideia surgiu, né? E essas coisas também, no meio disso, foram utilizadas de forma trágica, né? Então, a gente sabe muitos usos da roda, terríveis. Muitos usos de navios, terríveis. Aviões, também, né? Enfim, todas as coisas. Como a tecnologia está agora se desenvolvendo de uma forma impressionante, a gente vê o computador trazendo marcas também de coisas boas e de coisas ruins, né? Então, e fica essa luta imensa. Não sobrepuja, não tem como. Então, tudo fica uma evidência de que até hoje o ser humano não conseguiu superar o mal por si mesmo. Ele não consegue, né? Ele tenta jogar, vamos dizer assim, eu posso dar a minha vida para alguma coisa e fazer as coisas boas, mas eu não posso lidar com isso de forma messiânica, como se isso fosse solucionar o problema da humanidade, eu, ou nós, ou uma instituição, ou qualquer coisa, né? Não tem esse poder. Se o ser humano atirar-se nessa direção, ele vai estar deslocando a questão profunda do ser humano naquilo que de fato é o problema humano, fundamentalmente mal, né? E até desconhecendo esse mal direito. O ser humano sabe que existe o mal, mas ele não consegue descobrir de fato onde está a fonte desse mal. Da mesma forma que as coisas que estão aí existentes, ele procura de todo jeito uma razão fora de Deus, né? Para que isso possa ser explicado. O mundo tem que ser explicado sem Deus. Não é possível que os religiosos, eles dizem assim, né? Não é possível que a religião tenha razão. Nós vamos descobrir de alguma maneira. Então eles gastam bilhões de dólares, como existe
aquele ciclotron, né? Aquele negócio do hadron, aquela coisa que faz girar a partícula de uma forma lá na França, né? Quilômetros e quilômetros de dimensão, de diâmetro, e a partícula é acelerada, o acelerador de partículas, né? Eles acreditam que se eles conseguirem quebrar a partícula no pedaço menor que tiver, porque com certeza esse mundo tão impressionante do jeito que é, tem que ter uma resposta em algum lugar. E eles já pesquisaram tudo. Então só pode estar dentro da partícula a resposta. Então, não, irmãos, isso parece uma brincadeira, parece uma piada. Mas já pensou uma piada gastar bilhões de dólares e 3 países cederem fronteiras para construir um túnel? Cientistas, 7 mil cientistas ou 10 mil cientistas do mundo inteiro trabalhando naquilo. Não é uma coisa, não é uma brincadeira, não está sendo levado de forma leviana essa ideia. Não é uma teoria, eles estão atrás, gastando bilhões, né? Eu acho impressionante a dedicação, porque não está para a ciência a descoberta dessas dimensões. E nenhuma ciência não está, não é da competência humana, da competência científica, chegar tateando, como Paulo chegou a falar claramente. Se esse pessoal tivesse lido Atos, eles saberiam que não precisava gastar bilhões de dólares para construir um túnel, né, um círculo, para acelerar a partícula. Espero que esteja sendo útil para alguma outra coisa, né? Alguma outra coisa pode ser que venha a ser, porque sempre... pesquisa, né? O que vai acontecer é que eles vão descobrir partículas cada vez menores, até onde der para dividir a partícula, né? E vão fatiar, e chega uma hora que a coisa fica tão pequena que, você vê, não dá mais para fatiar, então, de uma forma simples. Eles têm que lançar as partículas num túnel e acelerá-las de tal maneira, na velocidade, como eles dizem, é quase a velocidade da luz, para que elas girem 1000 vezes naquele diâmetro de... Agora esqueci o diâmetro, mas são dezenas de quilômetros. Aquilo ali tem dezenas de quilômetros. A cada piscada nossa, ela dá mais de 1000 voltas naquilo. A cada piscada, ela deu 1000 voltas dentro daquilo. A esperança é que numa dessas voltas, uma é lançada numa direção, a outra é lançada na outra direção. E a esperança é que em uma dessas voltas elas colidam a partícula. Ultra pequena, a menor partícula existente, que é conhecida como o bóson, né? Bóson de Higgs. Então, o Higgs que pensou nessa menor partícula. E quando elas colidirem, eles vão correndo atrás dos pedaços dessa ultra menor partícula para juntar esses pedaços e estudá-los e descobrir a inteligência que está ali, que construiu o universo. Então o negócio é bizarro. Irmãos, o pessoal está dedicado a isso, gastando bilhões de dólares. 10 mil cientistas trabalhando o tempo todo. Já faz 5 anos, já faz tempo. Eles estão trabalhando ali e já aconteceu alguma colisão. E eles estão vendo que tem já pó da menor partícula, mas não acha a resposta no pó, né? A matéria, ela tem uma função, ela tem um propósito, a matéria. Mas o propósito dela, como diz o Salmo 19, 1, é que os céus proclamam a glória de Deus. Quer dizer, as coisas que foram criadas,
elas estão num projeto, num propósito de funcionamento, né, que ultrapassa a própria simplicidade do pó que elas compõem, que elas são compostas. É evidente que se eu tenho uma areia na frente da casa, elas existem como areia, mas o propósito delas existirem na construção dessa casa é maior até do que a própria areia. Então, quando a casa está pronta, a gente observa que o que está pronto é maior que o próprio pó que compõe a própria casa. Não é? É melhor a casa pronta do que aquele monte de areia na frente da casa. O ferro, o cimento. Então, essas coisas as pessoas parecem não compreender. Então, quando tudo ficou pronto por Deus, né? Quando o Deus eterno, ele gerou, fez todas as coisas, ele trabalhou na fabricação das coisas, como a palavra em hebraico diz que a palavra fazer, né, fez, é no sentido de começar e acabar. Ele fez uma obra que ele começou e acabou. Naquele ato, ele começou e acabou. Quer dizer, quando ele fez os céus e a terra, quando ele fez o sol, ele fez as estrelas, os astros, quando ele fez a luz, o homem, ele fez daquela maneira. Ele construiu daquela forma. A sua fala trabalhou numa geração material e com propósitos ainda maiores na confecção daquelas coisas. A casa está pronta. Puxa vida, a casa está pronta. Vamos ficar contemplando a casa. Não, agora você pode morar na casa. Então, vai ter vida na casa a partir de nós vivendo. Mas acho que é aquele pozinho que tem. Então, imagina só a distância que esse pessoal está do propósito. Porque você já, ao invés de ir na direção do autor, você está indo na direção do pó da coisa pronta. Quer dizer, se eu desmontar a coisa pronta, eu vou descobrir, e o que as pessoas querem descobrir apontam não mais já para o pó da coisa pronta, apontam para aquele que teve a ideia de utilizar isso tudo. Mas isso fere hoje o coração das pessoas. Fere hoje falar num criador, num autor, não é? Fere as pessoas em geral. Eles colocam a ideia de Deus como se fosse a ideia religiosa. Ideia religiosa, né, irmãos? Então, como Deus ele está apenas dentro da religião, ele não tem mais, se conseguiu fazer isso na mentalidade humana, né? Até mesmo dentro da visão cristã, Deus está cada vez mais jogado para a ideia religiosa. Então, o que significa Deus para os cristãos? Significa algo importante para um domingo, para um estudo bíblico, para quem gosta de religião ou coisas espirituais. Então, Deus é uma opção. Ele não é algo que tudo tem a ver com ele. Então, dentro do cristianismo, está chegando essa ideia do distanciamento de Deus da realidade das coisas. E é possível você ver cristãos, hoje em dia, né, buscando o sentido da vida, o sentido da existência, não mais em Deus. Não mais em Deus, no sentido daquilo que Ele propõe para a gente viver. No sentido do que Deus propõe, né? Então, há uma distância sendo aumentada. Então, os cristãos estão perdendo o contato com o Criador. Estão estudando, alguns estudam até a Bíblia. Até tem estudo bíblico. Mas uma das coisas que o diabo mais fez no céu foi fazer estudo bíblico.
Não tem ninguém que conhece mais a Bíblia do que o diabo e seus anjos, né? Ele conhece muito bem. E ele ainda treme ainda, né? Então, estudar a Bíblia nunca adiantou nada em termos daquilo que resulta numa relação com Deus. A palavra de Deus, né? Oi, Marcinésia. Oi, tudo bom? Tudo bem? Que bom. Né? Aí. Ia falar de ti, dá uma olhadinha. Então, que bênção. Pegou chuva? Não, eu fui guarda-chuva, mas eu não estava ainda ia abrir a porta do carro e eu saí da frente. Pois é. É. Tá bom. Põe ali na cadeira. Então, irmãos, Essa saia. deixa eu ver aqui Dá rapidinho. uma olhada assim. Estamos compartilhando aqui, né? Esse caminho que o ser humano tem trabalhado ultimamente, né? Oi, irmão Dan. E que ele tem lançado suas esperanças, suas expectativas, né? Gerar pela tecnologia. Aí tem aquele filme Tomorrowland que a gente tem comentado aqui, né? Que está saindo aí, que a visão do Tomorrowland, que é da Disney, né? A Disney está sendo trabalhada bastante nessa filosofia de conduzir a esperança humana, fabricar um novo céu, uma nova terra, a partir da criatividade de cada um, gerada por uma impressora 3D fantástica. Quer dizer, que vai gerar um novo céu, uma nova terra, em que é possível o ser humano fazer a partir das suas expectativas boas. E há uma luta contra um androide mau, contra uma mãe maligna, lá uma mulher maligna, e que o ser humano no fim vence, porque o bem sempre vence o mal, como diz aí o provérbio, né? Mas é um futuro sem redenção, entende? Qual a referência em Atos que o senhor falou ainda há pouco? Atos 17, né? O senhor falou que se eles tivessem lido pelo menos Atos 17, né? Que isso é um encontro, vamos dizer assim, de Paulo com os grandes pensadores do seu tempo, os maiores. Não tinha um outro lugar. sim, ao Deus desconhecido. Areópago, lá em Atenas, né? O lugar dos grandes cientistas se encontrar, né? Hoje em dia nós estamos numa degeneração, irmãos, tão grande que quase não tem mais um lugar assim, desse tipo aqui, né? Hoje está tudo misturado. As pessoas que pensam com as pessoas que não pensam. Por exemplo, as redes sociais. Eu achei impressionante a declaração de Umberto Eco outro dia, que é um filósofo italiano, que ele chamou as redes sociais de a ascensão dos idiotas, na semana passada, né? Porque a quantidade de idiota que tem na rede social é impressionante. A maioria não pensa e está escrevendo lá. Que, ele disse assim, o Umberto Eco, que hoje um idiota tem a mesma força de palavra que um Nobel. Entende? Um ganhador do Nobel fala tanto quanto um idiota na rede social, e o cara da rede social pode ter mais likes, né, mais curtição do que um Nobel. Você vê um cara, por exemplo, uma pessoa fazendo uma bobagem qualquer num quintal qualquer, como dizem o pessoal daí, viralizou. Como assim viralizou? O que é isso, viralizar? Virou um vírus. Né? Todo mundo curte uma bobagem, né? Então nós estamos realmente na era da ascensão dos idiotas. Então, nesse sentido, a diferença do nosso tempo e essa hora, esse tempo, é muito grande também. Porque você quase não consegue ter um diálogo de certo nível, porque as pessoas já estavam num estado bastante degenerativo da capacidade de pensar, como o próprio Veríssimo disse outro dia, há um tempo atrás, né, que as pessoas não conseguem ler mais que 5 minutos.
Tanto é verdade que a maioria das pessoas usam um livro para pôr na cabeceira, porque aí ele começa a ler e dorme. Quer dizer, o livro é usado como anestésico, como cansador rápido da mente. Aí a pessoa, né? Ele não consegue ter uma atitude, uma musculatura cerebral suficiente para ler mais de 5 minutos. E muito menos para pensar um assunto e um tema durante mais que 5 minutos também. Ele não consegue desenvolver um tema. Fale sobre tal coisa mais que 5 minutos. Não consegue. A pessoa não consegue. Né? Então, em geral, é uma situação bastante grave. O povo evangélico, que antigamente era um povo da palavra, do livro, hoje ele é um povo, ou ele é esotérico, das revelações, sonhos e visões, basta ele dormir uma noite, já tem um monte de revelação que no outro dia já está na internet. Aí todo mundo diz amém para esse monte de revelação. Depende de cada um, se a pessoa for bastante, vamos dizer assim, criativa, é um Tomorrowland na vida. Ele gera uma série de expectativas numa multidão, né? Ou então a pessoa caminha para o lado do esoterismo ou para o lado da organização absoluta, que é um tipo de... Hoje existem muitas chamadas igrejas, instituições, empresas, né? Pastores já não são mais necessários. Hoje o que é necessário para uma igreja é um gestor, é um administrador, é um executivo, é um formado em MBA. Né? Quando eu estava começando a faculdade, em 1979, o pessoal dizia assim, olha, nós estamos precisando de pastores. A nossa época está precisando muito disso, de gente que tenha sido chamado por Deus para cuidar de pessoas, porque amam as pessoas que são de Deus. Então eu fiz parte de uma época que teve esse clamor, mas não durou muito. Logo no final da faculdade o pessoal já estava falando, isso naquela época, que estavam sendo necessários gestores, né, administradores. E eu me lembro quando trabalhei na Juratel, um órgão da Convenção Batista Brasileira, em que havia necessidade de gestor. Mas havia uma consciência de que espiritualizada, de que para gerir qualquer coisa na denominação, tinha que ser pastor. Então, se não fosse pastor, não podia ser administrador da junta. Então, o que eles faziam com essa pessoa? Pegava ele formado de administração e fazia ele pastor. Aí começou um processo dentro da denominação de gerar pastores vindo da administração, para administrar não só as instituições, como as juntas, mas também as próprias igrejas, que no processo de crescimento já estavam enquadradas no modelo empresarial. As igrejas tinham departamentos, as igrejas tinham CGC inscrição, as igrejas já estavam ligadas com o Estado, elas tinham contador, elas tinham tudo. Então isso necessitava... O que um pastor ia fazer nesse meio? Nada. Ele não tem nada a ver. O que se tem necessidade aí fizeram um apelo, ou os pastores fazem a administração, ou essa é a última geração. E foi assim, acabou. Então hoje o chamado é aceitável que se você tenha sido chamado. Mas eu já vi muita gente em candidatos a serem pastor, que eles diziam assim, olha como ele é bom para trabalhar com tal coisa. Fazia um currículo de diversas vieses de operações vocacionais, ele é bom nisso, é ótimo para ser pastor. Antigamente a gente brincava nos estudos bíblicos, quando as igrejas falavam assim, quem vai ser o diácono aqui na igreja? Vamos escolher aquele irmão que ele é alto, forte, fica na porta, todo mundo tem medo dele. Bom para ser diácono. Bizarro, né, irmãos? É bizarro o negócio, mas é o que ficou.
né? Então, a distância, hoje está assim, hoje tem MBA, que é o curso alto nível empresarial, para você ser gestor das pessoas que ocupam o espaço religioso. Então, eles têm que formar administradores do espaço. Então, são coisas que a distância é muito grande. É um Tomorrowland formado pela capacidade criativa desses gestores e que começa a haver, segundo grandes escritores, como tem mostrado aqui, um clamor no meio do povo. Onde que está o caminho? Né? E o povo de Israel chegou a perguntar, e agora como viveremos? Nós estamos debaixo de tanto erro. Como que vamos viver? Ezequiel 30, né? E aqui em Atos acontece esse caso, né? Que Atos 17, 27, o Paulo, dentro daquele ambiente acadêmico de primeiro mundo, que aqui era o primeiro mundo do mundo acadêmico, na Grécia, não tinha lugar mais elevado, né? E Paulo está tentando chamar a atenção deles que o Deus, que bonito, Pedro, muito bem, tem um celular aí? Muito bem, legal, Pedro, ó, joia, viu? Vai falando aí. E então, irmãos, olha só, Paulo está dizendo assim, olha, Deus não se pode achar tateando, não é? Quer dizer, há uma diferença de mundos. A realidade de Deus não se pode encontrar dentro da busca que o ser humano faça. Não é possível. Se vocês forem tatear, quer dizer, forem tentar buscar a Deus da forma de vocês, não é? Na linearidade grega, quer dizer, no mundo Cronos, no Cronos, no mundo, no tempo, dentro da ciência, dentro de tudo que o homem pode produzir, vocês não vão conseguir. E até Paulo diz aqui, no entanto, o nosso mundo e o mundo de Deus estão muito perto. Ele não está longe de cada um de vós. Ele não está longe, né? Então, a dimensão da realidade de Deus não é possível ser acessada pelo homem. Mas Deus acessou o homem e o mundo humano. Agora, essa forma de pensar aqui, que as pessoas achavam que podiam ter acesso às grandezas, por exemplo, ocultas, né, na própria criação, dentro do que eles pudessem encontrar, isso gerou uma ideia de busca de um futuro melhor. É a busca de um futuro melhor. Essa busca de um futuro melhor, irmãos, ela é resultado da linearidade grega, da filosofia grega. É o resultado de uma construção de Babel. Quer dizer, nós vamos alcançar o céu. Mas quando? Não sei, a gente vai construindo aqui até alcançar. Então, no futuro a gente vai alcançar. Essa construção de busca de futuro, baseada na construção humana do Tomorrowland, que já vem desde Babilônia, desde muito tempo, mas que hoje está encontrando uma força muito grande, né? E aqui, dentro da visão das pessoas, é possível encontrar sentido naquilo que a gente possa construir, mais até do que o próprio sentido que as coisas têm. Quer dizer, se você tentar encontrar um sentido, por exemplo, na cadeira, mais do que a cadeira tem, não vai dar. É uma loucura. Você não pode ter um sentido menor nem maior. Ela tem um sentido. O mundo foi criado com um sentido, com um significado. Tudo que existe foi criado assim, né? Com um sentido, com um significado. Eles não têm um sentido a mais, né? Então,
quando você perde a referência de Deus na direção da vida que a gente tem, a gente vai ter que transferir para alguma coisa, como tem sido. Então as pessoas hoje pensam assim, eu tenho que dar um futuro para o meu filho. Isso é grego. Isso é linearidade grega. Isso é visão absolutamente dentro da teologia linear do Cronos, do Deus Cronos. Havia um Deus na Grécia chamado Cronos, né? Esse Deus é que dava aos seres humanos alguma coisa hoje, alguma coisa melhor amanhã, alguma coisa melhor ainda depois de amanhã. E aí surgiu a teologia do Cronos, quer dizer, teologia evolutiva do Cronos. Quer dizer, você vai ter uma coisa hoje, vai ser melhor amanhã, vai ser melhor depois, né? Então é um tipo de escatologia cronológica, que o que está de melhor está lá por vir. Isso é um absurdo, biblicamente falando, é um total absurdo. Porque, bem, vamos chegar lá, mas desenvolver um pouco mais essa ideia. Aí gerou pessoas que, é evidente, a teologia de hoje, ela está ruim, ela tem que ser melhor amanhã. As pessoas dizem assim, pastor Heber, você deve ser meio louco, porque você quer fazer as coisas do jeito que Jesus disse há 2000 anos atrás. Está vendo o Deus Cronos agindo? Quer dizer, o que Jesus fez, o que a Bíblia diz, é uma coisa ultrapassada. Tem algumas coisinhas boas lá na Bíblia. A gente pode até guardar algumas coisinhas boas. Mas olha nosso século XXI, que maravilha que é, né? Olha o nosso século XXI. Quanta coisa a gente chegou, não é, irmãos? Então, a armadilha do Cronos, a armadilha do Deus Cronos, da cronologia, ela é muito sutil e pega facilmente as pessoas que não estão centradas na razão da vida, no verbo da vida, que é Cristo. Cristo, por isso que Paulo tentou ajudar o pessoal a entender que a cronologia, o tempo, a história, o espaço, o mundo e tudo que há no mundo, ele não tem ascensão sobre Deus. Ele está aqui, mas Deus é maior que isso. E nós somos chamados a estar em Deus para que o que está aqui não sobrepuje nem Deus e nem nós, nos colocando numa busca que não existe. O amanhã existe? Não existe, irmãos. Essa coisa de dizer que nós vamos viajar para o futuro, isso é um absurdo, né? Tiago mesmo, na sua carta, os irmãos devem se lembrar, quando lá em Tiago, né, ele fala assim, nós jamais podemos ter a ideia de dizer, ou achar, ou confiar naquilo que sucederá amanhã. Quer dizer, não podemos cair nessa armadilha, né? Por quê? O que existe de fato é o agora, é o hoje, né? Então, esse agora, esse hoje, é uma dádiva de Deus para nós. Isso está sujeito, de fato, ao Deus eterno, que mantém isso. E é por isso que Tiago diz, nós devemos dizer, se o Senhor quiser que aconteça algo, a Ele pertence o acontecer das coisas, né? A mim pertence o estar diante dEle, para andar em conformidade com Ele, né? Eu estar diante de Deus me livra da busca de futuro, né? Da busca de futuro, futuro cronológico. Por quê? Né? Há um lugar na Bíblia também, além de Tiago 4, né? Tiago 4, 13, 14, 15, né? Que nos livra, tenta nos livrar da ideia de construir alguma coisa achando que o amanhã
poderá trazer algo melhor do que hoje, né? Aí, claro, nós estamos dentro de uma sociedade que projeta tudo, né, irmãos? Não é que Deus está dizendo para a gente ser uns alienados, ao contrário, Ele está dizendo para a gente entrar na sintonia com Ele, para sabermos exatamente o que fazer o nosso hoje, o nosso agora. Esse aqui é o ponto. Tu sabes o que tem que fazer hoje ou agora? A palavra de Deus diz que o que devemos fazer, mas as pessoas não querem. Exatamente isso que a palavra diz para fazermos agora, que devemos fazer, né? Então, isso as pessoas não querem. Então, o que o Senhor quiser que eu faça, eu farei, é o que Tiago diz. Então, lá em 4,13, né? Hoje ou amanhã iremos, ou passaremos, ou negociaremos, ou teremos lucros. Então, isso se torna, quando isso se torna o Messias na vida da pessoa, sem referência nenhuma de Deus, você já caiu na armadilha do Cronos. Você entrou num reinado em que nós mesmos geramos esse reinado. Na teologia, está assim, né? As igrejas tiveram que entrar em um processo de desdobramento dentro do Cronos, dentro do tempo, e entraram, né? Hoje ainda de manhã, lá na casa da tia Bá, junto com a irmã Nair, a gente estava estudando isso, né? Falando sobre as duas escolas de interpretação, né? Claro, tem a escola da Antioquia. Os irmãos que moraram em Antioquia fizeram surgir um tipo de pensamento em que a palavra de Deus não pode ser interpretada por ninguém em particular. Pedro fala isso, não é? Pedro diz que a profecia da Escritura nunca foi produzida por vontade humana alguma, ninguém particularmente a fez, mas foram homens de Deus, levados pelo Espírito Santo. E isso tem que ser assim sempre. Então, essa visão da imutabilidade da palavra, que eu mesmo muitas vezes afirmei que a Bíblia é a única regra de fé e prática, a única. Eu acho que todos nós já falamos isso em algum momento da nossa vida, né? Ainda mais quem esteve dentro de ambientes de igreja. A gente dizia isso sempre, mas a gente não vivia isso. A gente exatamente vivia uma construção fabricada dentro do tempo, que não está na Escritura. Foi construída sob o Deus Cronos. Então, o Deus Cronos diz o seguinte: se uma igreja era suficiente no século I daquele jeito, no 21 não pode ser daquele jeito mais. No 21 tem que ser de outro jeito. Eu sei isso, o pessoal me argumenta dessa forma, né? Quando eu consigo conversar com pessoas que ainda estão tentando me fazer ver a realidade que deve existir, então eu tento ajudá-los a ver a realidade que está aqui. A realidade real, ela não pode ser descoberta dentro do tempo, dentro do tatear humano. Não é possível. O Higgs, o bóson, o Higgs, né, não vai conseguir nunca encontrar significado algum dentro do pó. Não é possível, né? O significado está dado a partir de quem fez todas as coisas, né? Então, o Criador, ele dá o propósito das coisas. Ele gera nas próprias coisas que ele fez, o propósito das coisas. Mas existe, além do propósito das coisas nelas mesmas, no sol, nas estrelas, na terra, na planta, elas têm um propósito. Mas além disso, ainda tudo encaminha, né, numa dimensão de servir a Deus, num propósito ainda maior, que é dar glória a Deus, quer dizer, mostrar o próprio Deus na obra da criação que ele fez. É claro que
sem o próprio Deus tomando a atitude de mostrar a nós, não vai ser possível entender, irmãos. Então, ler a Bíblia simplesmente por conhecer o hebraico, por exemplo, simplesmente por conhecer o grego, ou estudar a teologia pela teologia, é a mesma coisa que o bóson de Higgs. As pessoas estão dissecando o pó e não estão conhecendo o propósito. Eles estão dissecando os termos hebraicos e gregos e não estão entendendo o que Deus está dizendo a eles. Então Jesus veio para o que era seu, lembra desse versículo, né? E ele estava diante deles. Mas não é todos os séculos que passaram eles estudando a Bíblia não foi suficiente. E não é nunca. A não ser que o Senhor mostre Ele mesmo a nós, e que aí a palavra dele toma sentido verdadeiro, que é apontar para Cristo mesmo, né, amados? Então, em Gálatas, no capítulo 4, a gente percebe que o Senhor está dizendo assim: vocês não vão conseguir encontrar Jesus no tempo, mas o tempo, a história, o espaço, tudo que Deus fez, ele está servindo, Gálatas 4:4, ele está servindo a um propósito de conduzir a história de um tal jeito que tudo que existe, inclusive o próprio tempo, só tem um objetivo: é chegar numa plenitude. Qual que é, o que significa então quando Gálatas 4:4, né? A gente tem aí a revelação de Deus, de o que significa o tempo para Deus. Ele está dizendo, todo tempo aguarda uma plenitude, quer dizer, há de ter um momento que o próprio tempo contempla, ele fica esperando chegar, que é como uma árvore que espera o fruto. Quando você planta uma laranjeira, você diz assim: plantei uma laranjeira. Aí o pessoal fala assim: o que você está esperando da laranjeira? Né? Abacaxi, né? Um absurdo. Então, a plenitude daquela semente que tu plantaste é você colher as laranjas. Foi exatamente isso que Jesus falou com aquela figueira. Ele secou a figueira porque ela não está servindo a esse propósito. Então, o tempo que Deus fez, ele tem uma plenitude. A plenitude do tempo é descrita aqui. A plenitude, o fruto do tempo, é quando Jesus viesse. Não é? O grande fruto de todo o tempo é a vinda de Jesus. Olha só, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Então, a vinda de Jesus é o testemunho que o tempo contém, que ninguém poderia saber se Deus não falasse. Senão a pessoa ficava contando os dias, os meses, as horas. Hoje, se a gente ficar contando dias, meses e horas sem Cristo, é um absurdo. Não tem sentido. A plenitude do tempo é Cristo, né? A plenitude. Então, o máximo, e inclusive até mesmo, igual João Batista. João Batista foi uma voz que clamou no deserto. E ele estava dizendo assim para o pessoal: olha, pessoal, vai vir alguém que é muito antes de mim. E que é muito mais importante do que eu. E que eu nem sou digno sequer de amarrar a sandália dos seus pés, né? Do seu sapato lá. Aí o pessoal ficava pensando: mas como que é isso? Que negócio é esse que ele está falando? Aí quando João Batista viu Jesus passando, ele falou: lá está ele. Então o tempo fez a mesma coisa. Tudo que existe, só tem um testemunho em tudo, que é Cristo. Então Paulo chega ao ponto de dizer, e Salomão também, que se a nossa vida ela for vivida sem essa visão, sem essa realidade, é miserabilidade. Paulo diz assim em Coríntios 15:
Se a nossa fé for só para essa vida, quer dizer, dentro desse cronos, e dentro dessa realidade material, finita, que a própria foi feita por Deus, mas com o propósito de trazer Cristo, se nós, no entanto, não vemos Cristo nisso tudo, nesse propósito, então é miserável o homem que sou. Eu sou um miserável. Quer dizer, eu vou estar vivendo para quê? Se a própria existência das coisas é para conduzir a Cristo, né? Lembra de Romanos 11:36, que diz: tudo que existe é por Ele, por meio dele e para Ele. Então, não é possível o ser humano fazer uma boquinha nisso. Não é possível uma religião fazer uma boquinha nisso, de jeito nenhum. Cristo é tudo em todos, esperança da glória, é o mistério de Deus. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós. Não é? Então, irmãos, amados, todos nós, o Senhor está nos chamando à sua própria plenitude. O Senhor, Ele é a plenitude, acima e fora do tempo. Ele é o eterno. Então, tudo que existe, passado, presente e futuro, por exemplo, anos 5.000, a gente imagina, vamos supor, a gente imagina porque a gente tem essa consciência, a gente consegue imaginar. Né? A criança, ela tem um senso de maravilha tão grande, tão grande. A criança tem um senso de maravilha tão grande, talvez um dos maiores sensos de maravilha de uma criança seja a percepção do agora, da plenitude do agora. Se você falar para uma criança assim, ele vem, papai, vamos não sei onde, aí você fala assim, amanhã eu vou. Não existe. A criança não vê isso. Ele não vê. Não existe. Ele não sabe nem pensar nisso. Ele pensa, vamos, pronto. Realizou. É aquela realidade do presente. E Jesus disse, nós temos que sair do tempo, entrar na eternidade de Cristo, Ele entrar em nós, fazer morada em nós nessa dimensão. Só que os crentes estão atolados dentro do tempo, irmãos. A teologia que vingou foi a teologia alegórica, grega, helenista. Helenizaram a teologia a partir da escola de Alexandria. Foi o que fez a Igreja Católica existir e é o que está fazendo os evangélicos existirem. Eles não conseguem pensar gramaticalmente, textualmente, como a escola de Antioquia pensava, como Paulo pensava. A nossa elevação para estar em Cristo, ela não é concebida na mentalidade existencial dos crentes. Os crentes não conseguem perceber nem ver isso, né? Esse entrar no mundo eterno, na plenitude de Cristo. Ele é a plenitude, isto é, tudo que existe, passado, presente e futuro, que a gente chama disso, esse cronos, esse processo que Deus criou, tudo isso é passado. A palavra plenitude significa Deus encerrou tudo atrás de Cristo. Tudo é passado. Se você pensar daqui 100 anos, é passado para Cristo. Qualquer lugar dentro desse momento aqui é passado, porque Cristo é que é, assim, a plenitude. Nós estamos sendo chamados a nos permitir ser conduzidos à plenitude de Cristo. Bom, Efésios fala isso, né? Efésios, capítulo 1, aqui, ó. Efésios, né? Claro que estava oculto isso. Isso estava oculto. Ninguém conhecia essas coisas, né? Mas aqui fala assim, é inclusive chamado de mistério, que esteve oculto. Então, Efésios, capítulo 1, no versículo 9 e 10. Olha só que diz a palavra de Deus. Que Deus, o Senhor, né, Ele mesmo, né, nos desvendou o mistério. Olha só, Ele, o Senhor, revelou a nós
o mistério da sua vontade. Esse mistério da sua vontade, segundo a bondade de Deus que Ele propõe em Cristo. Então existe um mistério revelado da vontade de Deus. Qual que é essa vontade? Essa vontade está em Cristo. Mas que vontade é essa? De fazer convergir em Cristo, quer dizer, então tudo está sendo conduzido a Cristo, irmãos. Né? Quando isso vai começar? Quando é que vai começar tudo isso? Está escrito aqui, na dispensação, quer dizer, na época que a plenitude do tempo chegar. Acabamos de ver isso em Gálatas, que a plenitude do tempo é a vinda de Cristo. Nesse tempo começa a convergir tudo para Cristo. É isso. Quer dizer, nós estamos sendo chamados a sair de tudo para estar em Cristo. Porque esse é o tempo disso. Né? Só que esse tempo em Cristo é um tempo eterno. Parece contraditório, né? É um agora eterno. Em Coríntios diz assim: eis aqui agora o dia da salvação. Então esse chamado para que nós possamos entrar no agora eterno, no agora de Cristo, para que a gente tenha essa condição de estar nesse agora, é só em Cristo que dá, quando a gente é salvo. Então a gente se torna do Senhor, a gente chega a tal ponto que diz aqui a palavra em 2 Coríntios, 2 Coríntios 5, é um texto conhecido, mas talvez não profundamente meditado, né? Diz assim, 2 Coríntios 5,17, bem conhecido, diz assim, ó, se alguém está em Cristo, nesse agora eterno, nessa relação com o Senhor, né? Em Cristo, nós somos nova criatura. Então aqui vai aparecer a palavra nova criatura. Então ele usa também a palavra as coisas antigas já passaram. O que é isso? Coisas antigas. Aqui tem a palavra arque. Aqui, arque. É uma coisa impressionante essa palavra usada onde está escrito antigas. Tudo que é antigo, ele usa a palavra arque. Arque. Mas que palavra arque? O que é isso? Arque é... Onde está escrito a palavra aqui? Antigas. Antigas. Antiga significa em grego arque. Arque, irmãos, é a palavra para princípio. Estão vendo? Arque é ologia. Arqueologia. Por exemplo, arqueologia é estudo das coisas antigas. É o estudo dos princípios das coisas. Certo? Arqueologia. As coisas antigas significa tudo que teve um princípio é antigo. Arcaico. Arcaico. Aqui é a palavra arcaico. Antigo é arcaico. Arque é a raiz da palavra arcaico. Aqui aparece a palavra arcaico. Em português tem a palavra arcaico. Uma coisa é arcaica, quer dizer, uma coisa é antiga, muito velha. Né? Essas coisas muito velhas, a raiz é a palavra arque. Arque é a palavra princípio. Onde que aparece a palavra princípio na Bíblia? Pelo menos em 2 lugares vai aparecer a palavra arque. Primeiro lugar, Gênesis 1. No princípio, né? E João 1. No princípio era o verbo. Esses 2 lugares estão revelando o início de todas as coisas, irmãos. Isto é, o início de todas as coisas, o princípio de todas as coisas é antigo, tudo que está dentro disso. Tudo que está dentro desse processo do que se iniciou é antigo. Entende? Todo esse processo, desde a origem até onde der, é antigo. É arcaico. Isto é, passado. Está debaixo, está atrás de Cristo, que é a plenitude.
Ele sim é a plenitude. Né? Então, quando nós somos chamados a deixar tudo aquilo que está dentro dessas coisas arcaicas, tudo que está aqui no mundo, ele tem um propósito, que é trazer Cristo, a plenitude. Jesus já veio, agora tem que convergir tudo para Cristo. Como é que a gente, na convergência para Cristo, vai ainda trazer coisas do mundo? Não dá. Pensamentos do mundo, ideias do mundo, que foi gerada inclusive nem pelo propósito do mundo, que o propósito é trazer Cristo. A gente viu ali a plenitude. Mas o homem sem Cristo gerou um monte de ideias que são contrárias a Deus. Ele gerou as religiões, ele gerou as ideias próprias, ele gerou os Tomorrowland de esperança para todo mundo. Cada dia aparece ou a resposta para o mundo está lá no bóson de Higgs, ou vai estar na tecnologia, ou vai estar na política, ou vai estar na religião, ou vai estar em nada. Tem gente que está tão cansado de tanta coisa. Outro dia, conversando com uma pessoa da área da saúde aqui em Florianópolis, ela estava dizendo a quantidade de suicídio que tem aqui na cidade. Quanta gente se matando. E é considerada uma das melhores cidades para se viver no Brasil, só que o pessoal, não adianta considerar a melhor cidade ou que seja bom aqui, é que não há consistência suficiente nisso para trazer significado e sentido para uma pessoa. O único sentido e significado que tem na vida de uma pessoa é se ele estiver em Cristo. E a grande desgraça é que quando a gente vai para Cristo, a gente é sequestrado por uma religião evangélica, ou seja lá qualquer religião que for. E aí a gente, ao invés de seguir em Cristo, na convergência para Cristo, a gente entregou-se ao Senhor e a gente ficou meio que travado no mundo. E é extremamente difícil conversar com uma pessoa que seja cristã mesmo e tentar colocar para ela que não cabe a construção babilônica de nada, não cabe uma ideologia, uma construção religiosa, não cabe na convergência a Cristo. Né? Então, voltando lá para Efésios, né? Aqui para Efésios, quer dizer, avançando um pouquinho para Efésios, onde a gente já estava, Efésios 1, agora o versículo 10, Efésios 1, 10, Efésios 1:10 vai dizer assim: então a grande vontade de Deus, tem gente que quer saber a vontade de Deus. Eu já vi tanta gente dizendo assim: olha pastor, eu queria saber a vontade de Deus. Mas a pessoa não quer saber a vontade de Deus, ele quer saber se Deus concorda com a vontade dele, né? É isso que as pessoas querem. Então é esquisito esse negócio. Cristãos estão assim, eles imaginam umas vontades lá, ele ora por aquela vontade de Deus que se vire para abençoar aquilo ali, né? É um negócio bizarro. O pessoal sai por aí comprando terreno, comprando templo, construindo coisas chamadas igrejas, mas nem quer saber se isso está na Escritura ou não, né? Nem quer saber, irmãos. É lamentável, é um lamento de grande e profunda dor, né? Mas diz assim, ó, então o que Deus quer fazer? Qual a sua vontade? O mistério é impossível de descobrir. Estão vendo aqui no 9? O mistério foi desvendado. Isto é, não é possível nós sabermos a vontade do Senhor sem que Ele revele a nós. Então qualquer pessoa que fica aí: ô pastor, vamos fazer uns planos para o ano que vem, irmãos, absurdo. Quantas vezes eu fiz planos para o ano que vem? Eu tinha um armário, irmãos, imenso. Nos tempos que a gente tinha aqueles armários de aço, tinha acho que 3 ou 4 gavetas, cheinha de planos, cada uma para o ano que vem. Quantas vezes eu dirigi assembleias, irmãos, assembleias dirigidas, quantas propostas ficavam sobre a mesa e nunca eram resolvidas, e nunca eram feitas. Aí algum tempo, sei lá quando, as pessoas lembravam que tinha uma proposta. Como que pode ter proposta sobre a mesa? Que coisa é essa? Coisa bizarra, né? Que não foi feito, que era plano humano. Outras eram feitas e o pessoal orava.
Quer dizer, não tinha nada a ver com a Escritura, tinha a ver com vontades bondosas, de corações bondosos, de cristãos bondosos. Alguns eram brigas mesmo. Quantas brigas? Aquela igreja nos Estados Unidos, que a gente comentou um dia aqui, que o professor meu, né, comentou com a gente, ele falou assim, vocês acreditam que a igreja se dividiu porque umas queriam o gancho assim e as outras queriam o gancho assim, na parede. Então metade da igreja ficou com o gancho torto e a outra metade com o gancho reto. Então dividiu a igreja, ficou a igreja batista do gancho torto e a igreja batista do gancho reto. E nossa, absurdo! Isso na outra América. Isso na outra América. Que é evoluído. Evoluído. E nós então, irmãos, imagina aqui, né? Aqui pode ser qualquer coisa, o negócio está bizarro, né? Então a gente imagina, eclesia do Senhor. A eclesia do Senhor, aí a gente via aquela coisa aquela coisa assim de gente, talvez nem cristãs eram lá dentro. Aí a gente falava assim, eu falava muitas vezes assim, as igrejas, elas são, Jesus disse que tem joio e trigo junto. E a gente justificava a quantidade de monstros dentro da comunidade cristã com esse texto ainda. E ainda eu dizia, o culto é público, tem que ser aberto a todo mundo, a porta tem que estar aberta. Isso é uma coisa mais diabólica que tem, irmãos. Primeiro que o culto não é público. O culto é ultra restrito. Não foi Jesus que disse para a mulher samaritana que só pode adorar a Deus? Não se adora em Jerusalém, não se adora em Samaria. Só se adora a Deus em espírito e em verdade. E quem adora é só esses. O Pai procura quem o adore assim. Por que a gente tem misericórdia de Deus sobre mim? Por que eu disse tantas vezes que o culto é público? Irmãos, é uma burrice evangélica em mim, grudada que não saía. Né? Graças a Deus Ele tirou de mim. Né? É claro que no meio Jesus disse sim que tem joio e tem trigo sim. Mas o joio é muito parecido com o trigo e você não vai saber. Né? Mas dentro desses ambientes abertos, aquilo é monstro, aquilo não é joio. Mas nem joio é. É presença de monstros. Né? Aberrações. Não existe. Então, mas a gente gerou essas coisas e achou que orou por isso. E Deus nunca ouviu essa oração. Nunca ouviu, porque Ele falou com Isaías. Ele disse lá para Isaías, basta ler o capítulo 1 de Isaías. Deus disse assim, e olha que o coral de Israel era maravilhoso. Né? Falamos outro dia em São Paulo sobre isso. Aquelas 5.000 vozes. E que ninguém via quem cantava, porque eles tinham um lugar para ficar, a parte do povo, para ninguém saber quem estava cantando. Ninguém, só escutava a voz. Né? Porque o único que tinha que ser pensado era no eterno. Jamais tinha que ter uma pessoa em qualquer lugar chamado lá na frente. Não existia lá na frente para o povo de Israel. Não tem esse negócio de lá na frente. Né? Havia o lá na frente era o Senhor. Não tinha nada lá na frente. Né? E quando o homem de Deus ia pregar a palavra de Deus, ele sentava. Porque ele tinha que sentar. Ele não ficava de pé. Né? O único que estava em pé diante de Israel era o Senhor. Né? Então, no entanto, aquela coisa toda certinha, obedecendo a esse protocolo certinho. E Deus disse assim, vocês estão marcando algum culto aí? Isaías 1. Vocês estão marcando algum culto? Vocês podem ir, eu não vou. Já pensou, irmãos? Deus falando para Israel, eu não sei o que vocês vão fazer lá, eu não vou lá. Né? E o povo cantava, e o povo orava, e o povo entregava oferta, era uma maravilha. Né? E Deus falou, na minha ponto de vista, vocês estão com lepra, desde o dedo até a cabeça. Eu vejo isso em vocês. Aí o povo matou Isaías, claro, né? Porque o Isaías saiu cantando, né? Aí Deus falou para Isaías isso, só que Isaías chorou muito, porque ele falava assim, Senhor, o Senhor me chamou
Para quê? Então, eu falei, eu te chamei para pregar o juízo. Não vai ter um convertido, nenhum. Eu não quero conversão, eu quero o aviso. O aviso será dado a esse povo. Não vai ter conversão. Isso está em Isaías 6. Na conversão de Isaías, aí Isaías chora muito. Ele fala, mas Deus, então não vai sobrar ninguém. Aí Deus fala assim, Isaías, mesmo que tenha um fogo, mesmo que tenha uma destruição total, não sobre mais nenhuma árvore, só um toco sobre, esse toco será santo. Está lá em Isaías 6, bem no finalzinho. Ele fala, este será o toco santo. Quer dizer, daquilo pode vir alguma coisa? Deus vai falar, na minha santidade, pode. E foi aí que começou, em toda a Escritura, depois de Isaías, o que a gente tem chamado muito de restante, que está em Apocalipse 12, 17. Né? Que Jesus também chamou de pequeno rebanho. Né? Que Hebreus fala dos que andavam pelos cantos da terra. Onde que está o povo de Deus? Ninguém sabia. Ah, está numa praça, escrito lá o nome igreja. Não é, esse não é meu povo. Esse não é o meu povo, diz o Senhor. O meu povo é aquele que me ama de todo o coração. Né? Aquele que me ama de todo o coração, que serve só a mim, que é a aliança comigo e só, mais nada. Porque eles foram conduzidos aqui na dispensação da plenitude dos tempos, eles convergiram para mim. Olha só no versículo, capítulo 1 também. Vamos ver aqui. Aqui no versículo 12, 13, 14, ele vai colocar a gente numa situação de envolvimento com o Senhor, de uma tal maneira que Ele nos alcançou. Ele vai explicar o processo, como é que foi. Né? Olha só, convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, que é essa que Cristo veio, vai convergir a Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, quando se está em Cristo, as coisas arcaicas passaram, acabou. Né? Agora o Senhor está fazendo tudo novo, começando de nós. Nós somos novas pessoas. Ele fez a gente nele. Ele gerou a gente, irmãos. Então, aconteceu algo em nós que Ele nos tirou do mundo e elevou para Ele. Em nós foi colocado o gen de Cristo, a genética de Cristo. Né? Outro dia, como a irmã falou assim, acho que tinha uma pessoa que viveu 246 anos e tal. Aquele japonês também falou que ia fazer uma genética no ser humano que ele ia viver 300 anos. Absurdo, né, irmão? Não tem condição. As pessoas, é um Tomorrowland. Ele tenta imaginar uma vida sem redenção. Uma paz, uma longevidade ou benefícios sem Deus. Produzidos pela a capacidade. Então a mente humana quer acreditar nisso. E aí ele gera uma expectativa, ele transforma a esperança que é em Cristo em expectativa humana, gerada pelo homem, de qualquer maneira. Né? Então, diz aqui, no 11, fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Irmãos, é Cristo que faz todas as coisas. Tudo é feito por Ele, por meio dele e para Ele. Então, eu não posso projetar as coisas. Eu não posso gerar uma campanha de nada. Tudo está aqui. É a palavra do Senhor que vai fazer em nós o que Ele quer. É essa palavra que faz. Eu preciso colocar o meu joelho no chão, como um homem de Deus,
Cada um de nós, um jovem de Deus, uma criança de Deus, uma família de Deus, cada um de nós uma mulher de Deus, e clamar diante da palavra do Senhor, no movimento que essa palavra faz em nós, né? Porque ela gera em nós a fé, é a palavra que gera a fé. Não tem outro jeito. Não é eu que gero fé. Tem gente que pensa que, quanta fé que tem nessa pessoa. Não é assim. A palavra que gera fé é a palavra. Não é eu sou o autor da fé. Não diz a palavra que ele é o autor da fé? E ele é o consumador da fé. Ele dá essa fé a nós. Ainda que seja pequena. Ainda que seja pequena a fé. Mas ela pode mover montanhas se ela tivesse sido essa fé. Mas mover que montanhas? Né? Mover um mundo, deixar ele para trás. E seguir em Cristo. Eu vejo cada dia mais a distância dos cristãos, eles não conseguem mais. Porque quanto mais a gente for pensando nisso, mais vai ficar assim perto a ideia de que eu devo estar errado. As pessoas vão pensar, puxa vida, mas tudo isso que eu fiz durante 33 anos, no meu caso, estava errado. Estava errado. Né? Mas quem que está certo? Quem está certo é Cristo. Né? Então, graças a Deus que nos chamou em Cristo, Ele nos predestinou segundo o propósito daquele que faz tudo conforme a sua vontade. Diz aqui, conforme a sua vontade. Então, não posso gerar um grupo de pessoas para, vamos fazer um planejamento. Não pode fazer isso, não tem autoridade para isso. Né? Aí o pessoal imagina Moisés com um monte de auxiliares como um referendo a fazer isso. Então eles querem justificar a possibilidade da gente fazer um conselho de evangélicos dentro de uma igreja ou dentro de uma denominação, usando Moisés com aqueles homens que seguraram a mão dele, não sei o que. Eu preguei isso muitas vezes. Mas o pessoal não entende que Israel era uma nação. Ele tinha que ter um governo humano, teocrático. Ele era uma mistura que hoje não existe na eclesia do Senhor. Não existe. Um governo teocrático, ele tem que ter um governo, tem que ter um rei, tem que ter despesas para cuidar dos seus auxiliares, ele tem que ter um monte de coisa que cuida de um governo. Leis regulares de uma nação. Tem que ter assim. Isso aí que cuidou de uma nação estruturada na terra, não se aplica à igreja de Cristo, à eclesia de Cristo. Mas dentro do povo de Israel, você tem as pessoas salvas por Cristo. E tem aqueles que não são salvos, dentro de Israel. Né? Então, você tem pessoas como Moisés, cuidando de uma lei, por exemplo, de divórcio. Moisés teve que cuidar da lei do divórcio. Aí o pessoal lá nos tempos de Jesus, disseram assim, puxa vida, mas Moisés teve que fazer a lei do divórcio. Jesus disse, não foi Moisés. Foi a dureza do coração de vocês. Mas ele teve que legislar. Porque as mulheres estavam ficando abandonadas. Como um chefe de Estado, ele teve que cuidar da nação. Para gerenciar aquilo ali. Né, irmãos? Então, há situações que as pessoas tentam usar como justificativa para lançar a instituição nos dias de hoje. Isso é um absurdo. Né? Então, a vontade do Senhor, hoje, na plenitude dos tempos, quando Jesus chegou, mas mesmo quando não era ainda a plenitude dos tempos, houve pessoas que tiveram fé, que viram o invisível. Tem uma lista em Hebreus 11. Até ele fala que não cabe todos. Então ele colocou alguns que estavam vivendo numa época anterior, mas que mesmo naquela condição, eles viram Jesus. Eles viram o céu. E eles foram a grande nuvem de testemunhas. De gente que sem Jesus estar na frente deles, viram Jesus. Aí no 12 ele está falando de nós. Agora então nós, que já vimos Jesus, e temos uma grande nuvem de testemunhas que testificam da fé, mesmo sem ter visto Jesus, nós temos mais do que nunca olharmos para Ele, autor e consumador da nossa fé. Né?
que não tem nada a ver mais com que nunca teve com qualquer coisa no mundo. E nós então somos a geração que estamos sendo levados a ser o início da convergência. Nós estamos começando toda a convergência para Cristo, porque é na plenitude do tempo que a convergência começa, como fala aqui em Efésios. E aí nós estamos sendo o povo da convergência. É muito difícil, porque assim, tem uma dificuldade, porque as pessoas estão sendo salvas e não estão tendo contato profundo com a palavra. Eles estão sendo alcançados com atravessadores da palavra, com religiões, né? Então, quando eu me entreguei ao Senhor, o meu pastor primeiro, ele disse assim: Pastor Éber, o catolicismo e o mundo dos batistas, e o mundo crente, evangélico, batista agora no caso, é um abismo. E eu falava, é mesmo, é um abismo mesmo. A diferença é absurda, não existe nada igual. Eu falei, é verdade, não tem mesmo. E hoje eu posso dizer a mesma coisa, que o mundo evangélico e a Bíblia realmente, praticamente, na prática, não tem nada igual. Irmãos, é lamentável, né? Hoje já existe faculdades presbiterianas para formar pastores presbiterianos, faculdade batista para formar pastores batistas, e assim vai, confessionais. E todos acham que está tudo bem. Como pode estar tudo bem? Como que você pode chegar para Jesus e falar assim: ó Senhor, tu que se vire aí, ó, porque tem um monte de denominação aqui. E Jesus vai então falar assim: tá tudo bem. Irmão, Jesus não vai falar tudo bem. A palavra dele é uma só, não é? Então, quem que deveria cair no chão e se ajoelhar é o povo de Israel, é o povo da eclesia, o povo de Deus. Nós é que temos que nos submeter a Cristo, não Cristo se ajoelhar à ideologia evangélica, ou a filosofia, ou a teologia evangélica. Não pode. Mas o pessoal não considera essa parte da conversão evangélica a Cristo. E abandonar tudo que não é. Aí o pessoal vem com aquelas perguntas mais incrédulas: mas pastor, e se não tiver um templo no meio da cidade, como é que o povo vai saber? Irmãos, puxa vida, irmãos, quem é o Espírito Santo? Né? Quem é o Espírito? Será que ele é limitado a alcançar alguma pessoa, seja lá onde que ela estiver, como for? Né? Mas o pessoal não concebe a ação do Espírito ser maior que a ação de uma denominação. Essa é um ponto, é o nosso tempo com essa luta também. Mas aqui ele diz assim: nós fomos chamados no 12, Efésios 1:12. Então, conforme a sua vontade, para sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Então, quando você só pode louvar de fato ao Senhor quando você está em Cristo. E como é que foi isso? Como no 13 diz, você tem que ouvir a palavra da verdade. No 13 diz, não tem como alguém se tornar de Deus sem a palavra alcançar ele primeiro. Então, depois que, está a palavra aí, olha, depois que ouvistes a palavra da verdade, então a palavra do Senhor, ela é a priori, ela é antes da conversão. Não tem nada que possa fazer algo assim diferente. Essa palavra da verdade é o evangelho da vossa salvação, que é Cristo. Porque aí você foi alcançado pela palavra, foi levado a Cristo, pela palavra, pela ação do Espírito que convence a gente. E nesse momento você é selado com o Espírito Santo da promessa. Não é? Então o Espírito passa a envolver a gente em outro lugar, fala que nós somos batizados num Espírito. Fomos envolvidos. É um cuidado que o Espírito Santo tem conosco de nos levar, como fala aqui, ele passa a ser o penhor, né? O penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Então o Espírito está envolvido, nós estamos envolvidos dentro do Espírito até chegar nas mãos de Cristo. Ele que vai entregar a gente nas mãos do Senhor, né? No dia que o Senhor nos chamar e voltar, né? Em louvor da sua glória. Isso louva a glória de Cristo.
Um dia João Batista estava pregando lá no deserto e um monte de gente veio correndo para ser batizado por João. E João disse assim para eles: vocês são víboras, porque vocês estão querendo participar de alguma coisa sem que aquilo que a palavra produz aconteça em vocês. Então ele diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Quer dizer, a palavra digno na Bíblia é muito importante. A palavra digno significa peso. Peso. Quer dizer, a palavra tem um peso. Do outro lado, tem que ter o mesmo peso. Tem que ter o mesmo. Quer dizer, se a palavra pesou, ela vai gerar do outro lado um peso igual. Que Deus vai olhar e falar: sim, aqui tem o fruto daqui. Então, porque não tinha isso? A palavra tinha caído e eles estavam lá em cima, assim, sem peso algum. Mas eles estavam correndo para o batismo. Eles queriam aquela forma. Eles queriam fazer o que João Batista estava fazendo no Rio Jordão, sem nada neles ter acontecido. Então, hoje, irmãos, a quantidade de cristãos que está sem o peso da palavra neles, não está fazendo o que a palavra diz, não há dignidade. E, no entanto, estão proferindo o nome de Jesus. Isso é uma raça de víboras em profusão. E o pessoal não tem noção de que eles estão vivendo essa experiência de serem filhotes de víboras. Naquele tempo, simplesmente falava raça de víboras. Raça de víboras. Hoje não. Hoje não, hoje é irmãos. Assim, todo mundo é irmão, todo mundo tem que tomar a ceia do Senhor. Como assim tomar a ceia do Senhor? Isso é uma maldição, irmão. Em Coríntios 10, Paulo diz assim que os cristãos de Coríntios estavam sendo adoradores do diabo, porque eles estavam correndo para a Santa Ceia, né? Para a ceia do Senhor. Comiam pão, bebiam vinho e se embebedavam até, de tanto beber vinho. E quem estava sendo adorado, diz Paulo em Coríntios 10, é o diabo. Era a ceia do diabo. Uma coisa louca. Quanta gente eu ouvi falar: pastor, que dia que é a ceia? Como assim que dia que é a ceia, irmãos? A ceia é todo dia. A ceia do Senhor é todo dia. A gente ceia o Senhor todo o dia. A dignidade dessa palavra é gerada em nós todo o dia. E na hora que tem um momento da gente estar junto, então ela é digna. Né? Ela é digna. Não é agora que vai ser digna. Claro, Paulo até fala. A gente pensa assim: puxa vida, Senhor, tem coisas que eu falhei. Então, claro que tem. Quem que vai ser perfeito? Não tem ninguém. Então, a dignidade impõe uma oração para que haja então a bênção. Que você, no todo o seu coração, você vai dizer para o Senhor: Senhor, me perdoa, porque eu errei. E eu não quero errar, eu não queria errar, mas eu acabei errando. Aí o Senhor te perdoa, porque João fala isso. Né? Aí então, dignidade. E aí ele fala assim: aí participe, porque é bendito agora a tua vida, foi alcançada, né? Né, irmãos? Então, aí Jesus estava lá, apareceu e falou assim para João: ô João, agora você me batiza. Aí João falou assim: eu? Como que eu posso te batizar? Né? Não é possível, aquela coisa toda. Aí Jesus falou assim: João, cumpra. Né? Cumpra. Essa palavra ali, cumpra, é plenitude. Pleroma. Plenitude. É a mesma palavra que está usada em Gálatas 4:4. Vindo a plenitude. Então, quando a gente se torna envolvido com a palavra, do jeito que tem que ser, nós estamos dentro disso que é a plenitude, do dia eterno, do momento de Jesus. Então Jesus está dizendo assim: João, o batismo e o ato de eu ser batizado, e tu batizando, tu que está fazendo esse processo aqui, tu fazes parte
de todo a vontade do Senhor. Faça. E eu também vou fazer o que tenho que fazer. Conforme a vontade do Senhor, nós vamos fazer. Então eles entraram na plenitude. Eles cumpriram, eles se tornaram junto na plenitude do Senhor, na vontade do Senhor. Nós queremos que a vontade do Senhor seja feita em nossa vida. Queremos. Quando a gente quer de todo o coração, a gente se liga na plenitude, na convergência. A gente se desliga do mundo. E aí a gente se torna capaz de lidar com o próprio mundo direito. Com o próprio mundo. Com o que a gente tem dia a dia, a gente vai entender o processo do que significa as coisas. A gente não vai imaginar coisas messiânicas, nem promessas malucas, nem palavra de qualquer um. A gente vai andar nesse mundo de uma maneira livre. Não vamos ter nada que vai nos prender, porque nós estamos na liberdade de Cristo, né? E aí, né, a gente se torna servo, né? Servo. E servo do Senhor, né, irmãos? Tem a palavra servo, que estava pensando nela aqui também, mas o envolvimento pleno da palavra, né, com a palavra do Senhor, o envolvimento pleno com a palavra. Esse envolvimento pleno com a palavra de Deus vai gerar um confronto, assim, confronto, porque vai aparecer a realidade de Deus, né? Vai aparecer, vai ter um confronto tanto com aquilo que não é, quanto aquilo que é. É o corpo de Cristo que se torna a apresentação daquilo que é. Ainda que seja 1, 2, Ele está junto com a gente. E a gente vai fazendo isso, né? E é esse envolvimento assim. Bom, irmãos, eu acho que podemos pensar nessas coisas durante nossos dias e orar, né? E então celebrar a ceia do Senhor, celebrar o Senhor, que queremos muito estar nessa dimensão de relacionamento, né, pleno com Ele, né? Vamos entregar o pão e o suco ao Jason, por favor. Depois a gente vai pensando e orando. Qualquer pergunta ou dúvidas que a gente possa ter no nosso coração, vamos orar, vamos também perguntar, compartilhar, né? E eu acredito que o Senhor foi vendo muitas dificuldades também no coração do povo, porque Ele chegou num ambiente muito bagunçado assim teologicamente, tinha muitas correntes teológicas no dia de Jesus, né? Paulo também teve muita luta, e as lutas de Paulo foram tão grandes que conforme ele ia numa cidade, os judeus iam atrás para falar contra o Paulo. Então ele chegava num lugar, acabava de ficar ali e saía, os judeus vinham e falavam assim: vocês estão vendo esse homem aí que acabou de vir aqui? Ele é um dos piores caras lá em Jerusalém. Esse homem aí não vale nada, ele é um bandido, não acredita no que ele fala. Ele muitas vezes mencionou a luta, irmão, obrigado, a imensa batalha, né, dessas pessoas. E algumas vezes ele foi perseguido mesmo por causa da palavra. E quantas vezes ele, Marcos, Lucas, algumas vezes Onésimo, Filemão, algumas vezes os irmãos de Éfeso que permaneceram, mas algumas vezes chegou o ponto tal de tensão na vida do Paulo, tamanha tensão aconteceu, que ele escreveu numa carta assim: todos me abandonaram, né? Só Lucas está comigo. Então houveram momentos dramáticos, né, daqueles que serviram mesmo ao Senhor. Mas o Senhor tem guardado a sua palavra, os seus servos, tem conduzido. E a gente vai continuando
em Cristo, né, irmãos? Então foi assim que o Senhor reuniu os seus e falou sobre ele, tanto naquele dia, também na cruz e na sua vinda. Né? Que eles ficassem firmes, que haveria de chegar o dia do sacrifício dele mesmo, quando ele fala aqui em Mateus 26, ele falou ao coração dos seus discípulos, partindo o pão, e disse: bem, agora vocês vão celebrar a minha pessoa, eu sou o alimento para vocês, vocês vão se alimentar de mim todos os dias, e quando vocês estiverem juntos, vocês têm aqui um pão, e esse pão partido para vocês significa que eu estou na vida de vocês, igual nela, nele, em cada um dos irmãos e em cada um. Né? Vocês vão estar testificando isso. E o vinho é o meu sangue, que da mesma forma é igual para vocês. Ele foi derramado em favor de vocês. E vocês foram livres do pecado. E vocês vão fazer isso, eu não vou estar presente com vocês. Mas não se atemorizem. Não tenham medo, nenhum receio. Nenhum receio, mesmo que eu não esteja com vocês, porque há de chegar o dia que eu vou voltar, disse Jesus. Há de chegar o dia que nós vamos estar juntos de novo, só que aí vai ser num outro ambiente, vai ser lá no céu. E nós vamos estar podendo beber o vinho novo juntos, que é Ele. Aí não tem mais o vinho, né? Aí tem Ele. Não vai ter mais esse pão e nem mais esse vinho. Vai ser Ele. Nós estamos dizendo isso que cremos no que Ele falou e prometeu. Né? Então vamos orar ao Senhor. Senhor, nós estamos juntos aqui nesse lugar como Teu povo. E tem muitos irmãos também em outros lugares, mas na mesma comunhão. E nós juntos estamos nesse mesmo momento testificando de que realmente o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Que o Senhor naquela cruz fez o que tinha que ser feito para que eternamente nós fôssemos resgatados no Senhor. E nós estamos juntos celebrando a família que o Senhor fez, que é a Tua família, o povo santo, o povo, a Nova Jerusalém, a cidade santa que habita no céu. Enquanto isso, aqui na terra, nós seguimos conforme a Tua palavra, Senhor. Aqui nós celebramos em nome de Jesus. Amém. Então, partiu o pão, deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é, o meu corpo. E assim como Jesus ensinou, amados irmãos, vamos fazer. Amém. Amém. E assim Jesus com eles também lá naquele momento, como agora, ele pegou o cálice e ele deu graças. Então vamos orar. Então, Senhor, diante do Teu ato de sacrifício, do Teu corpo, do Teu sangue, da Tua vida, nós nos prostramos diante de Ti, dando graças, Senhor, querendo muito cada dia, cada momento Te glorificar, fazendo mesmo convergir nosso coração, nosso pensamento, nossos atos, entender as coisas todas do jeito que o Senhor nos explica, e o sentido e o significado de tudo não estão no pó, ou nas estrelas, ou em um amanhã, estão em Ti, Senhor. Que nós continuemos sempre olhando para o Senhor, ó Pai, porque Tu és o nosso futuro agora, Tu és a nossa realidade eterna agora. Ó Deus, quando o Senhor voltar, muita gente vai pensar: e agora? E amanhã que eu ia fazer isso ou aquilo? Nós já estamos no Senhor fazendo isso e aquilo, Senhor, a Tua vontade. Então, celebrando
que o Senhor fez por nós e nos tornou no milagre, na graça, no poder do Senhor, teus filhos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, amados, tomou o cálice, deu graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber convosco o vinho novo no reino de meu Pai. E assim como o Senhor então ordenou, vamos fazer. Amém, né, Pedro? Amém. É mesmo, Senhor, nós damos graças e fizemos aqui o nosso encontro aqui, Senhor. Te agradecemos porque recebemos e nos alimentamos do Senhor, da Tua Palavra Santíssima, e fizemos tudo isso em nome do Senhor. Senhor, continua nos levando em Tua graça e paz. Continua abençoando os irmãos, para que nosso coração firmado no Senhor mesmo, nada do que acontece dentro desse cronos assuste o Teu povo, Senhor. Olhando sempre para Ti, aquele que é o pastor supremo da nossa vida. Pega-nos sempre pela mão da Tua palavra, Senhor, conduzindo a gente nessa formação Tua, do Teu caráter em nós. Guarda-nos, Pai, querido. Nós estamos juntos aqui orando, pedindo a Tua bênção para nós que estamos aqui, para os irmãos que estão lá em São Bernardo do Campo, os irmãos que estão em Campinas, os irmãos que estão lá na Alemanha, lá nos Estados Unidos, em outros lugares, Senhor, que nós não conseguimos imaginar, mas Tu sabes onde eles estão. Abençoa-nos, Senhor, no nome tão precioso de Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, vamos ficar firmes, né? Vamos continuar no Senhor. Tem um chá bem gostoso ali. Olha, esse chá veio da Itália, né? É um chá muito bom. Tia Bá, que é italiana aí, vai gostar. Né? A Nancy também, italiana, fez. Enfim, nós todos somos de Cristo, né? Vai ser muito bom. Quem é que trouxe da Itália? Ah, é? Então, olha, que Deus fortaleça a gente, que hoje o Senhor nos fez um nele. Né? E vamos orar pelos irmãos uns pelos outros. Qualquer uma oferta pode ser entregue ali, está meio para dentro, mas pode puxar aquela coisa. E que as santas ofertas sejam colocadas no nome do Senhor. Obrigado, irmão Jason. Obrigado. Deus abençoe todos. Deixa eu mostrar aqui o Pedro, né, que está ali com a Esther. Lá está o Pedro. Deixa eu ver aqui onde que está aqui. Deixa eu ligar aqui. Está ligado, né? Aqui vai aparecer. Vai aparecer o Pedro. Agora vai. Ele está mais para lá. Ele ali. Aí. Dá tchau pro Samuel. A Esther também. Ali a turminha. Né? Aqui também os irmãos queridos, o pessoal lá na Alemanha. Olha lá a Tia Bá, Manaí, o Dan, a irmã Sinésia. Ali estão o Felipe, a Nancy. Né? Que Deus fortaleça cada um e guarde, né? E todos nós nos despedimos assim também no nome do Senhor, né? Deus guarde a gente. Vamos. Tem ali a Jade, então ali, ó, o nosso bichinho, que vem sempre para os nossos encontros. Né? Bom, meus queridos, vamos lá, né? Tem o meu filho. Deus abençoe. Agora, mas ele era fechado, eu abri. Não gostei. Era fechado assim. Vamos ficar firmes. Mas eu não gostei, abri. Por isso aqui. Eu gosto de fechar. Eu gosto de fechar. Mas eu não gostei.
gostei não, tirei, abri. Vamos ver. Ah, não, pois é. Depois se eu quiser fechar, eu fecho também. Eu também gostei. Primeira vez que eu uso. Fez um sucesso, hein? Eu quis fazer engraçado porque você tava quente, né? O que foi? O que aconteceu? Assustou? Ah, o cachorro não faz nada. Aquele é cachorro. Uau, querido. O Uau é bem. Ou foi a Jade? É a Pinca, já Será? É, Jade. Vamos ver. Você que estava aqui, estava lá em Brasília, já viu, tá vendo? Vamos lá ver, vamos lá ver. Eu fui lá. É que eu acho que eles vinham sair, ela ficou vai pra lá e sair. Vamos junto, pode ver? Pastor vai levar para lá. Vamos ver, pastor vai levar para lá. Viu? Ah, no olho, né? E aí eu levei um tombo. Pois é, eu soube, né? Aí, quando desse tombo, não dava pra levar. Principalmente descendo do plano, subindo. Foi? Nós estamos lá na... Primeiro de A abril. prima da Patrícia, que estava fazendo essa sopa, né? Também ela isso aí como tu também, essa coisa do joelho, assim. Ela está definindo. Deslocou a patela. Ela vai fazer cirurgia amanhã. Amanhã é. Por que chegou a esse ponto. É. Eu me esbarraram lá no terminal. Ah, pois é. Alguém muito forte, muito bruto, que vinha com muita pressa. Sim. Não sei quem foi. Não, quando eu vi, eu estava no chão. Ah, foi? Aí bateu o joelho. Ah, tá. O dela foi diferente, porque a dela deslocou assim quando ela Mas não foi nem muito impacto, não. A música era bem tranquila, ela só não mexeu, que ela mexeu, deu um mau jeito ali, que ela sentiu o estado calmo. Aí deslocou a patela, ela vai fazer cirurgia amanhã. Tão bom mesmo. Foi bom, foi É, joelho é complicado. O pastor estava falando. Estava falando das próprias vezes. Eu liguei para a Rebeca, é assim, a filha está falando das coisas para a gente, ela diz: amanhã eu tive lá em tal lugar. Aí amanhã já passou, entendeu? Não tem noção de dizer que é amanhã. Amanhã é cidade. Ela falou isso amanhã para a gente, assim, amanhã ela foi já. Como se fosse um ontem. Deixa eu fechar ali direitinho. Bom, deixa eu desligar aqui. Irmãos queridos, os irmãos estão ali na sala, ali, tomando um chá. Então, Deus abençoe os irmãos, Deus fortaleça todos. E vamos orando, vamos seguindo no Senhor, conforme a sua graça, a sua palavra. E qualquer coisa que quiserem entrar em contato, os irmãos de qualquer lugar, mandem um oi, né? Podem mandar um oi, um oi em Cristo, né? Ou perguntem, ou vamos conversar sobre a palavra do Senhor, que é sempre uma grande bênção. Podemos conversar, como Paulo mesmo fala, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Vamos prosseguindo em Cristo. Deus guarde cada um, sejam abençoados no Senhor e sejam então bênçãos também em nome do Senhor, onde cada um estiver. Vamos orando uns pelos outros, orem por nós aqui, por mim, que o Senhor conceda a graça da gente estar sempre firme na palavra, procurando ter do Senhor a ousadia para continuar a ensinar e cuidar da eclesia do Senhor. Ele nos conceda saúde e força no Senhor para seguir, né, irmãos? Eu louvo muito ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos. Tenho dado graças a Deus, porque sei que foram chamados e escolhidos em Cristo, nós todos, assim, e estamos sendo o candeeiro aceso em suas mãos, conforme preparando-nos, querendo muito
que conforme a sua palavra é, assim nós sejamos. E que o Senhor guarde todos nós, então. Amamos muito os irmãos e vamos seguindo em frente, né, irmãos? Em Cristo, né? Então, vou desligar aqui. Vamos ver aqui. Deus abençoe, amados.